Canal Preto CFC no YouTube para falar da quarta-feira da Série A do Brasileiro, com pelo menos aí um jogaço, Inter e São Paulo, e mais vitórias da ponta de cima da tabela. Flamengo, Furacão e Corinthians e Fluminense ganharam seus jogos, deixando o campeonato ainda mais agitado lá em cima, na luta pelo título. Vou começar pela ordem dos jogos. Bragantino 2, Fortaleza 1. Fortaleza preocupa, o Bragantino ganhou e subiu para a 8ª posição com 27 pontos. Então é dentro dessa realidade que o Red Bull Bragantino vive. E o Fortaleza não consegue engrenar. O próprio Juan Pablo Vojvoda disse que a situação é complicada porque o time não consegue engrenar, não consegue jogar bem. Situação difícil do Fortaleza, apesar de jogar bem, não consegue pontuar. Jogar bem, que eu digo, na minha concepção. O Vojvoda acha que o Fortaleza está numa situação complicada. Aí tivemos a vitória do Fluminense 3-2 sobre o Goiás. O Fluminense faz 1-0, o Goiás vira 2-1 e o Fluminense vira 3-2 na reta final. Gols do Cano e do William Bigode. Eu sou fã do Fernando Diniz e o Fluminense consegue mais um grande resultado. 31 pontos, é o terceiro colocado. E tá ali, né? Tá ali nessa luta para incomodar os chamados favoritos e também jogando bola, jogando bem. Ao Goiás, resta lutar para não cair, tá com 21 pontos na 14ª posição. O Furacão, com a estreia de Fernandinho, que foi a grande atração na Arena da Baixada em Curitiba, fez 4-1 no Atlético Goianiense, ganhou com autoridade, com um golaço também, acho que foi do Canóbio, um golaço. 31 pontos também, junto com o Fluminense, tá com 2 gols a menos no saldo de gols, mas é um time também que vai brigar lá em cima na tabela. Ao Dragão, ao Atlético Goianiense, me parece que o foco são as Copas, né? Copa Sul-Americana, onde vai enfrentar o Nacional do Uruguai nas quartas, e Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final. Mas ficar pensando muito nas Copas pode cair na Série A. Hoje o Atlético Goianiense é o 18º com 17 pontos. Flamengo 4, Juventude 0, não deu nem para sentir o gosto. O Flamengo fez 3-0 no primeiro tempo, 2 do Pedro, 1 do Everton Ribeiro, e 4-0 fechando a conta no segundo tempo com 4 gols de cabeça, né? O Pedro começa realmente a mostrar aquele grande centroavante que é, com o apoio do Dorival Júnior, o escalando como titular. O Flamengo sobe, 7º colocado com 27 pontos, já vislumbra o G6, conforme a gente imaginava, e iria reagir no campeonato. Ao Juventude, só resta lutar por um milagre para não cair. O Juventude é o lanterna com 13 pontos e precisa fazer uma pontuação aí gigantesca no segundo turno para não ser rebaixado. Na realidade, ele precisa de 30 pontos, talvez 35 ou 32, em 57 no segundo turno. Tem mais um jogo ainda do primeiro turno, mas é difícil. Difícil para o Juventude escapar do rebaixamento nesta temporada. Aí tivemos o grande jogo que eu comentei na Rádio Bandeirantes, jogaço, Inter 3, São Paulo 3, o Inter 3 vezes na frente do placar e o São Paulo reagindo. O São Paulo muito bem treinado, com o time todo descaracterizado, né, com uma molecada em campo, mas um time bem armado, com compactação, com grande movimentação, com boas jogadas. E o Internacional é aquele time de altos e baixos, né? O Mano Menezes está fazendo milagre com o elenco que tem, e o Inter está na 6ª posição com 30 pontos, o São Paulo é o 10º com 25. O São Paulo é o time que mais empatou no campeonato, isso atrapalha. 10 empates em 18 jogos. E o Inter é o segundo que mais empatou, 9 em 18, junto com o Ceará. Então, esses dois times não vão lutar pelo título, na minha concepção. Aliás, eu acho que o Inter é um time para 50 pontos, ou um pouco mais. Não me chama muita atenção o Internacional. O que Inter e São Paulo podem fazer é a final da Sul-Americana, uma hipotética final pelo favoritismo das duas equipes perante os seus adversários. Mas foi um jogaço. Pedro Henrique e Alemão foram os destaques do Internacional, e no São Paulo destaques para Nicão, Rodrigo Nestor e pelo segundo tempo do Igor Vinícius. Destaques da equipe, jogaram muito bem esses 5 jogadores, além do zagueiro Luizão, que aparece e vai aparecendo bem, desde que ele é escalado no São Paulo, sempre com segurança defensiva. O melhor jogo do campeonato até agora, teve aquele Fluminense 5, Atlético Mineiro 13, e teve o São Paulo e Fluminense também 2-2. Então são 2 jogos envolvendo São Paulo e 2 jogos envolvendo o Fluminense, os 3 melhores jogos da competição, na minha opinião. Jogão de bola, 3-3, jogaço de bola. Aí tivemos a vitória do Corinthians, grande vitória com a estreia do Yuri Alberto, 3-1 sobre o Curitiba. Curitiba chegou a empatar 1-1. Na realidade, o Curitiba começa em cima e perde 3 chances impressionantes para abrir o placar. E não consegue abrir o placar.
Aí o Corinthians vai lá e faz 1-0 com o Roger Guedes. Depois, na segunda etapa, o Coritiba empata, mas não aguenta, o time é muito mais fraco. O Corinthians muito superior com o Adson e o Raul Gustavo, fechou a conta 3-1. Grande campanha do Corinthians, do Vitor Pereira, com 32 pontos na segunda colocação. Corinthians, sim, lutando pelo título até o final, eu imagino. E para fechar, o Santos, vitória importantíssima do Santos, 2-0 no Botafogo. O Santos com o Marcelo Fernandes, 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Ganhou do Atlético Goianiense 1-0, ganhou do Corinthians 1-0, mesmo eliminado da Copa do Brasil, mas ganhou o jogo. Perdeu para o Avaí por 1-0 e ganhou do Botafogo por 2-0. Todo mundo diz que o Marcelo Fernandes não tem condição, a grande maioria, né, lá em Santos, não dá, não tem condição de ser o técnico do Santos. Mas os números, quando ele é aproveitado, mostram que ele faz bons trabalhos, que ele conhece bem o elenco. Mas o Lisca assistiu o jogo na Vila Belmiro, e é bom para o Lisca começar, né, com vitória já começar o seu trabalho a partir do fim de semana, quando vai ter uma parada duríssima contra o Fortaleza fora de casa. É um adversário chato, mas um adversário que o Lisca conhece bem também. O Fortaleza desesperado contra o Santos, que é 9º colocado com 25 pontos. O Santos precisa de gestão e precisa de um pensamento de futebol a médio prazo já para trabalhar bem a temporada de 2023. É isso. Nesta quinta, Cuiabá e Galo, 7 da noite, e América Mineiro e Palmeiras, 8 da noite, jogo que eu comento na Rádio Bandeirantes. Vamos ver, né? Se Galo e Palmeiras são favoritos. Se eles ganharem, aí a pontuação ela vai ficar igual em termos de diferença em relação à última rodada. Se o Palmeiras ganhar, vai a 36, se o Galo ganhar, vai a 34. Aí mantém as diferenças normais da rodada passada. Se houver tropeços, aí teremos realmente uma emoção ainda maior na ponta de cima da tabela. Olha aqui, ó, o primeiro para o sexto. O Palmeiras é líder com 33, o Inter é o sexto com 30. Só que o Palmeiras tem que jogar o Galo também. O Galo é o quinto, né? E na zona de rebaixamento, América Mineiro 18, Goianiense, Atlético Goianiense 17, Fortaleza 14 e Juventude 13, os 4 últimos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Sempre um prazer muito grande estar com todo mundo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.